África pra nós é tão rara, mas está nos quatro cantos do mundo. Conhecimento e ancestralidade são pérolas negras a nos ensinar. Olá, eu sou a Sara da Silva Pereira, sou pesquisadora vinculada ao NEABI da Universidade Federal do Acre. Atualmente, desenvolvo pesquisas na área da literatura infantil, da educação das relações étnico-raciais e das infâncias. Este vídeo faz parte do projeto Pérolas Negras e segue apresentando pessoas negras importantes da nossa história. E eu estou aqui para apresentar uma escritora afro-brasileira de literatura infantil, que traz todo o protagonismo dos personagens negros e negras em suas obras. Neste vídeo, você vai saber como essa escritora entrou para o mercado editorial e poderá apreciar trechos de suas obras, que já passam de 55 títulos, quase 60 na verdade. Querem saber de quem eu estou falando? Então venham comigo viajar com essas histórias, passear pelo Rio de Janeiro, local em que muitas delas se passam, e ser apresentados e apresentadas a personagens marcantes que protagonizaram suas próprias histórias. Essa pessoa nasceu no Rio de Janeiro em 4 de fevereiro de 1959. Sônia Regina Rosa de Oliveira Dias de Jesus, mas ficou eternizada como Sônia Rosa. De família negra e humilde, filha da dona Dir Rosa de Oliveira, eram moradores de uma favela no Rio de Janeiro. Sônia relembra que em sua casa não havia livros, mas que sempre foi cercada de histórias ouvidas e vividas. E ressalta que o amor sempre fluiu em sua família e foi importante para ajudá-la a superar os inúmeros desafios pelos quais passou na vida. Recorda que sua mãe era empregada doméstica e de vez em quando ia com ela ao trabalho, em Ipanema. Nessa época, tinha entre 9 e 10 anos e conta que não era permitido a filha da empregada ficar circulando pela casa, mas que ela adorava contemplar a vista de uma das janelas que dava para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Certa vez, a filha da patroa lhe fez companhia e demarcou seu espaço usando todos os seus privilégios para humilhar a menina. Sua salvadora? A mãe, sua companheira e cúmplice, que a compreendia e a embalsamava em abraços acalentadores. Sempre podia contar com o amor da mãe. Outra passagem marcante de sua vida é descrita em sua dissertação e transcrevi para cá, pois não encontrei palavras que expressassem a emoção transmitida pela própria autora. Aos 11 anos de idade, chegou a minha vez. A minha família foi removida. Ser removida é sair de sua casa para morar em outra casa. Não é uma escolha sua. A mudança não é um desejo ou um planejamento que você faça. Você também nem sempre escolhe para onde quer ir. Escolhem por você, por sua família, por seus vizinhos. Palavras de Sônia Rosa em 2019, na sua dissertação. Parece tão atual, não é mesmo? Foram retirados da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e realocados em um conjunto residencial da Coab, localizados no bairro Cascadura, subúrbio da Central, a mais ou menos 2 horas de distância da antiga casa que ela morava. Acredito que não seja necessário descrever a tristeza sentida por ela, que morou nesse conjunto de apartamentos por 15 anos, saindo daí para se casar. Trago outro relato que mostra claramente o motivo de tal remoção. A verdade dos fatos é que aquela remoção da minha família, ocorrida em 8 de abril de 1970,
aconteceu numa perspectiva eugênica de limpeza da cidade, de embelezamento da área e para atender à agressiva especulação imobiliária. Ela teve uma perspectiva econômica ali, nas adjacências do planetário da cidade, no então bairro nobre da Gávea. Encontramos até hoje os metros quadrados mais caros da cidade. A remoção teve também o seu cunho político. Vivíamos nos anos duros da ditadura militar. Na atmosfera pra frente Brasil, o poder político esmagava as minorias, tirando o direito de falar, de se indignar, de ir contra as autoridades. Palavras de Sônia Rosa em sua dissertação 2019. Sônia escreveu um lindo livro que conta as passagens marcantes da sua vida. Então, se você quiser conhecer como foi sua infância, sugiro a leitura da obra Histórias Amareladas. Vocês vão se apaixonar pela Sônia criança, se encantar com sua inocência e doçura e admirar ainda mais sua capacidade de superação diante das dificuldades impostas pela vida e por uma sociedade em que o racismo é estrutural e estruturante. Sônia Rosa é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Centro Cefet do Rio de Janeiro. Escritora, contadora de histórias, professora e pedagoga. Mãe do Rui, do Igor e da Clarice. Trabalhou durante 30 anos na rede pública municipal de ensino. Alguns de seus livros estão presentes em muitas escolas públicas do país, porque foram contemplados pelo Programa Nacional Bibliotecas Escolares, do governo federal. Em 2015, foi homenageada com uma moção na Câmara dos Vereadores pelos 450 anos de carioquice feminina. Ao longo de sua carreira, já recebeu de presente 9 bibliotecas batizadas com seu nome, motivo de muita alegria para ela. De acordo com a biografia disponibilizada na sua página, desde pequena sempre gostou de escrever poesias e contar histórias para os vizinhos e amigos. Foi assim que, de tanto contar histórias conhecidas, acabou inventando as próprias histórias. Sua experiência profissional no campo literário começou no ano de 1993, quando foi contadora de histórias oficial da Brinquedoteca, espaço lúdico situado nos jardins do Museu da República. Infelizmente, esta brinquedoteca não existe mais. No ano de 1995, publicou o primeiro livro, O Menino Nito, que relançou em 2002 pela editora Palas, mas estava desde 1988 tentando publicá-lo. De acordo com informações obtidas em sua dissertação, o mercado editorial dessa época mostrava-se pouco receptivo às histórias com personagens e protagonistas negros e negras, principalmente para autores iniciantes como ela. E ela ainda não conhecia as dinâmicas do mundo editorial e suas especificidades. Por isso, a entrada neste mercado ficou ainda mais difícil. Por isso, levou tanto tempo para publicá-lo. Relembra que, mesmo assim, nunca pensou em desistir e que hoje percebe o quanto valeu a pena essa decisão. De acordo com a autora, levou um tempo para transformar o seu desejo, que passou a ser sonho, que passou a ser luta, em realização. O livro veio para romper com os estereótipos há muito impostos às mulheres negras, acostumadas a serem retratadas em condições de subalternidade ou servilidade, em situações de vulnerabilidade social e, em raras exceções, sem protagonismo algum. Alguns de seus livros são em homenagem aos seus filhos, como é o caso de Como é Bonito o Pé do Igor, Cadê Clarice? E Lá Vai o Rui. Outro em homenagem ao seu marido, o Menino de Olhar Apertadinho.
publicou mais de 55 livros, recebeu prêmios pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, inclusive o altamente recomendável. E alguns dos seus livros estão editados na França, países africanos de língua francesa, na Itália, na Galícia, México, Canadá e Estados Unidos. Em 1999, ela recebeu o prêmio Orgulho Carioca por seu reconhecimento, em atividades voltadas para melhorar a educação municipal. Em 2017, publicou o livro Entre Textos e Afetos, formando leitores dentro e fora da escola. Esse livro é para pais e professores, em que aborda questões raciais como mais uma possibilidade de introdução do letramento racial, conceito que analisou em sua pesquisa de mestrado. Sua arte ficará eternizada em versos como este. Tempo. Tempo é trem que corre ligeiro, por estrada de muitos ferros, fazendo curvas, balançando fios, esmagando trilhos. Tempo é trem sem destino, de ida sem volta, não para nunca. Carrega pai, carrega mãe, carrega pedaços da gente, perdidos em cada vagão. Tempo é trem que apita saudades, partindo para a terra do nunca sei, deixando para trás gritos aflitos de pare e outras tantas vozes que cantam: continue, continue, continue. Por isso, por sua contribuição literária e acadêmica, esta pessoa é importante de ser lembrada. Ela acredita na potência da partilha de uma história, porque costuma dizer: quem conta uma história abraça, e a leitura sempre alimenta suas ideias. Suas obras são de grande relevância social e, além da representatividade, fomentam o letramento racial, tão importante nos dias atuais. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem conhecer mais pessoas que fizeram ou estão fazendo algo importante em nossa sociedade, se inscrevam aqui no nosso canal, pois logo teremos mais vídeos do Pérolas Negras. Gêmea solene memória, choram as histórias que o tempo escondeu. Falam do fundo da terra, o canto que ecoa é um presente meu e seu. Mãe África, tua voz é